Há exatamente 2000 anos, um homem olhou para o céu e fez uma promessa que abalaria os alicerces da humanidade para sempre. Hoje, neste exato momento em que você assiste a esta mensagem, os sinais mais aterrorizantes e esperançosos da história estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e a grande maioria das pessoas está completamente cega para o que está acontecendo. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga não apenas o futuro, mas cada dia que você tem pela frente. Imagine por um momento, você está caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer grande cidade brasileira. Milhões de pessoas correndo de um lado para outro, presas em seus celulares, preocupadas com suas contas, seus relacionamentos, seus trabalhos. Todas elas vivendo como se tivessem uma eternidade pela frente. Mas e se eu te dissesse que há evidências esmagadoras de que estamos vivendo nos últimos momentos desta era? E se os eventos que vemos nos noticiários, as crises que enfrentamos, os sinais que testemunhamos são exatamente aquilo que foi profetizado há milênios? Voltemos no tempo, há quase 2000 anos. Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras, um lugar sagrado que ainda hoje podemos visitar em Jerusalém. Seus discípulos se aproximaram dele com uma pergunta que ecoaria através dos séculos: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esta pergunta, registrada em Mateus capítulo 24 versículo 3, desencadeou uma das profecias mais detalhadas e precisas de toda a Escritura. Cristo não respondeu com vagas generalidades. Ele foi específico, cirúrgico, preciso. Ele sabia que futuras gerações precisariam de sinais claros para discernir os tempos. E amados, quando analisamos suas palavras à luz do que estamos presenciando hoje, a precisão é de tirar o fôlego. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Encontramos em Mateus capítulo 24 versículos 4 e 5. Nunca na história da humanidade vimos tantos falsos messias, tantos líderes espirituais prometendo salvação através de métodos humanos. No Brasil e no mundo inteiro, surgem constantemente novos ungidos, novos profetas que seduzem multidões com promessas vazias. Mas Jesus continuou, e suas palavras seguintes são ainda mais impactantes: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Amados, abram seus olhos. Estamos testemunhando exatamente isso. Guerras que não cessam no Oriente Médio, conflitos na Europa, tensões crescentes entre potências mundiais. Fomes devastadoras na África, terremotos cada vez mais frequentes e intensos. E não podemos esquecer da pandemia global que paralisou o mundo inteiro, cumprindo precisamente a profecia sobre pestes. Mas há algo ainda mais profundo nesta profecia que muitos não percebem. Jesus disse que estes eram apenas o princípio das dores. A palavra grega usada aqui é odin, que se refere às dores do parto. Assim como uma mulher grávida sente contrações que aumentam em intensidade e frequência antes do nascimento, os sinais proféticos também se intensificariam conforme nos aproximássemos do final. E não é exatamente isso que estamos vendo? Os eventos não estão apenas acontecendo, eles estão se acelerando, se intensificando, se tornando mais frequentes. É como se toda a criação estivesse em trabalho de parto, esperando o nascimento de uma nova era. Cristo continuou sua profecia com palavras que deveriam fazer todo cristão verdadeiro estremecer: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês têm percebido como, nos últimos anos, tem crescido exponencialmente a perseguição aos cristãos ao redor do mundo? Como valores cristãos são cada vez mais atacados e ridicularizados? Como a fé bíblica é constantemente desafiada por ideologias que se opõem frontalmente aos ensinamentos de Cristo? No Brasil, temos visto ataques crescentes à liberdade religiosa, tentativas de silenciar pastores, pressões para que igrejas se conformem com padrões mundanos. Isto não é coincidência, é profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas a profecia se torna ainda mais específica e aterrorizante, e muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Olhem ao redor. Nunca houve tantas divisões dentro da própria igreja. Denominações brigando entre si, pastores atacando pastores, irmãos traindo irmãos. O amor genuíno tem se tornado cada vez mais raro, substituído por interesse, competição e orgulho espiritual. A iniquidade tem se multiplicado de forma assustadora. Corrupção nos governos, violência nas ruas, deterioração dos valores familiares, normalização do pecado. E o mais trágico, muitos cristãos têm se tornado apáticos, frios, perdendo o primeiro amor que tinham por Cristo. Mas Jesus não parou por aí. Ele deu um sinal ainda mais específico, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amados, pela primeira vez na história da humanidade, o evangelho pode ser pregado instantaneamente para todo o mundo através da tecnologia. Cada um de vocês que está assistindo esta mensagem é prova viva de que esta profecia está se cumprindo. Através da internet, da televisão, de missionários corajosos, o evangelho tem chegado aos lugares mais remotos da terra. Tribos isoladas na Amazônia têm ouvido sobre Jesus. Países fechados ao cristianismo recebem o evangelho através de transmissões clandestinas. Este sinal profético nunca pôde ser cumprido até a nossa geração. Mas há outro sinal que Jesus mencionou que é talvez o mais dramático de todos. Imediatamente após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Muitos interpretam isso literalmente, e pode ser que seja exatamente isso. Mas também podemos ver cumprimento simbólico. Autoridades terrenas sendo abaladas, sistemas econômicos entrando em colapso, instituições perdendo credibilidade. O que estamos presenciando no Brasil e no mundo é exatamente isso. Governos instáveis, economia global em crise constante, instituições perdendo a confiança do povo. É como se todas as estruturas humanas estivessem sendo abaladas, preparando o caminho para a manifestação do reino dos céus. E então Jesus fez a declaração mais extraordinária: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amados, esta não é uma metáfora. Esta é uma promessa literal. Jesus Cristo voltará visivelmente, gloriosamente, de forma que toda a humanidade o verá simultaneamente. E quando isso acontecer, não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais oportunidade para mudança. Mas talvez o versículo mais impactante de toda esta profecia seja Mateus capítulo 24 versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A palavra geração aqui pode se referir à geração que veria todos estes sinais acontecendo simultaneamente. E nós, amados, somos essa geração. Nunca antes na história da humanidade todos estes sinais proféticos estiveram presentes ao mesmo tempo. Guerras globais, catástrofes naturais, apostasia na igreja, perseguição aos cristãos, pregação mundial do evangelho, instabilidade das nações, tudo isso está acontecendo simultaneamente nessa época. Mas Jesus não queria que vivêssemos em medo, e sim em expectativa santa. Ele disse em Lucas capítulo 21 versículos 28, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esta é a grande esperança do cristão. Não estamos caminhando para o caos final, estamos caminhando para a redenção final. Cada sinal profético que se cumpre é um lembrete de que nossa salvação está mais próxima do que quando começamos a crer. Paulo, o grande apóstolo, nos ensina em Romanos capítulo 13 versículos 11 e 12, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Amados, não há tempo para complacência. Não há tempo para mornidão espiritual. Não há tempo para viver como se tivéssemos uma eternidade pela frente para nos consertarmos com Deus. O tempo é agora. A hora é esta. Pedro nos adverte em 2 Pedro capítulo 3 versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estruendo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Um ladrão não avisa quando vai chegar. Ele chega de surpresa, quando menos se espera. Da mesma forma, a volta de Cristo pegará de surpresa aqueles que estão despreparados, vivendo em pecado, negligenciando sua salvação. Mas para os fiéis,
para aqueles que estão vigiando, a volta de Cristo não será surpresa, será a consumação da esperança que carregamos no coração. Jesus mesmo nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, vocês têm orado sinceramente por isso? Vocês realmente desejam a volta de Cristo, ou estão tão apegados às coisas deste mundo que prefeririam que ele demorasse mais um pouco? Tiago nos alerta em Tiago capítulo 5 versículos 7 e 8, sede pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A paciência aqui não é passividade. É uma espera ativa, vigilante, produtiva. Como um lavrador que, enquanto espera a colheita, continua cuidando da plantação, nós também devemos continuar trabalhando na obra de Deus enquanto aguardamos sua volta. E qual é essa obra? Jesus foi claro em Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cada dia que passa sem a volta de Cristo é mais um dia de misericórdia, mais uma oportunidade para alcançarmos os perdidos. Pedro nos explica isso claramente em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está esperando. Sua misericórdia está segurando o julgamento. Mas chegará o momento em que a paciência divina se esgotará e a justiça prevalecerá. E quando esse momento chegar, será tarde demais para arrependimento. Amados, se esta mensagem está tocando seu coração neste momento, se o Espírito Santo está falando com você através destas palavras, não endureça seu coração. Não diga amanhã eu me acerto com Deus. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não existe momento mais propício do que agora. Não existe hora mais adequada do que esta. Se você nunca entregou sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo, faça-o agora. Se você se afastou do caminho, volte agora. Se você tem estado morno em sua fé, desperte agora. Porque o tempo está se esgotando, e as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele está batendo na porta do seu coração neste exato momento. Você vai abrir? Não deixe que as preocupações deste mundo, os prazeres temporários, o orgulho ou qualquer outra coisa impeça você de abrir essa porta. Porque quando Cristo voltar em glória, não será mais como o cordeiro manso que morreu na cruz, será como o leão de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, vindo para julgar os vivos e os mortos. Apocalipse capítulo 1 versículo 7 nos diz, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Naquele dia, não haverá ateus. Não haverá céticos. Não haverá incrédulos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A única pergunta é, você vai se dobrar como servo fiel que aguardava seu Senhor, ou como rebelde que tentou ignorá-lo? A escolha é sua. O tempo é agora. A última geração pode muito bem ser a nossa. Os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se realizando, e a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Porque enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, precisamos trabalhar na obra daquele que nos enviou. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que possamos nos encontrar na glória quando o Senhor Jesus voltar para buscar sua igreja. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.